amigos, estamos iniciando mais um programa Cacau do Rio e hoje o assunto volta a ser as tragédias que vêm ocorrendo no estado do Rio de Janeiro relativo às chuvas, especificamente no município de Petrópolis. E conosco, para desdobrar esse assunto, o estudante voluntário Rafael Godoy, que é membro da Aliança Evangélica Brasileira. Tudo bem, Rafael? Como é que tá? Tudo bem? Vamos bater um papo com o Dr. Cacau sobre essas questões trágicas que vêm assolando o nosso estado, que não é de hoje. Eu, pelo menos, venho acompanhando isso desde garoto. Isso é uma coisa assim que é cíclico, né? Permanente. E o Cacau também tem muitos elementos para trazer sobre esse tema. Mas, Rafael, fala para mim, você está de voluntário lá desde o dia 18 de fevereiro. Fala como é que foi a primeira e a segunda tragédia. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Obrigado. Então, primeiro, uma alegria estar aqui. Você que está aí nos ouvindo, seja bem-vindo. É cíclico, né? A história do nosso país e do nosso estado, isso vai e volta, acontece. O que deixa a dimensão ainda pior, porque a gente sabe o que acontece, a autoridade sabe o que acontece, e ao mesmo tempo as iniciativas para poder prevenir várias coisas ainda são muito, muito pequenas, dadas as possibilidades que o poder público teria. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis recebeu a primeira chuva, que surpreendeu, que, enfim, teve um grande número de mortos, foi aquela mobilização toda, mas agora em março, no dia 20, também houve um outro volume de chuva muito grande, inclusive maior do que essa primeira de fevereiro, em termos de lojas, de propriedades, né? Nós podemos botar a culpa na chuva ou nas autoridades, principalmente municipais, porque me parece que o prefeito lá, por 3 vezes, ele comanda a cidade. E a gente fala, porque choveu muito. Tudo bem que foi muita chuva, mas será que a prefeitura não deixou de fazer o trabalho de casa? A respeito da política assim, de Petrópolis, eu não sei muito. Eu sei que esse prefeito aí é de família, né? O pai dele foi um dos grandes prefeitos da história da cidade, do que eu pude ouvir. Não sei se dá pra gente apontar quem é o culpado, mas dá pra gente pensar em quem é responsável. E aí é inegável que, apesar das questões climáticas, o poder público ele também tem grande responsabilidade sobre isso. Não apenas com aquilo que pode fazer de preventivo, mas até mesmo na questão do debate político a respeito das mudanças climáticas, questão de sustentabilidade, né, que é um debate que tem ficado muito... E me parece que houve até, Basola, dinheiro do governo federal que não foi utilizado por falta de projetos. Aliás, muitas das prefeituras e órgãos estaduais deixam de utilizar o dinheiro por falta exatamente de projetos. E quem paga sempre é a população mais pobre. Nesse caso lá em Petrópolis, me parece que não só as pessoas mais pobres, mas de modo geral a sociedade está pagando um preço muito alto. E a gente sabe que por falha das autoridades, não só do prefeito local, que já foi prefeito por 3 anos na cidade, conhece bem a cidade, sabe onde estão os perigos da cidade, mas o que acontece? As autoridades brasileiras parece que sofrem de amnésia e vem repetindo. Quando a gente olha para... Eu não sou um carioca. Eu moro aqui no Rio desde 2008. Eu sou apaixonado por essa cidade. Eu também não sou carioca. Eu sou carioca. 2008, 15 anos já carioca. Assim, conheço a cidade do Rio de Janeiro no palmo da minha mão. Tenho conhecido bastante o nosso estado. Também conhecido bastante o Brasil. E a gente lembra, em 2011, já estava aqui, eu fui muito impactado com a tragédia que aconteceu na região serrana, que atingiu também Petrópolis, pegou ali Nova Friburgo, Teresópolis foi muito atingida, inclusive. Friburgo foi pior. Friburgo foi muito, mas ali em Teresópolis, inclusive, me envolvi bastante, porque ele tem um distrito chamado Vieira, um distrito rural. Eu morei em Teresópolis. De Teresópolis, que foi completamente devastado, e a gente começou um projeto chamado Feirinha Solidária, né? Tirando os intermediadores do pessoal que fazia agricultura familiar ali para, enfim, tentar aumentar a renda ali daquelas famílias, daquela região, para ver se eles se reconstruir. O que a gente percebe, o que eu pude perceber, atuando ali em Petrópolis, é que todo ano tem lá registros de chuvas, de deslizamentos, de mortes. Obviamente, essa em 2011, na região serrana como um todo, e essa desse ano em Petrópolis, elas tiveram dimensões muito maiores, mas é constante. E aí é que a gente para perceber a atuação e aquilo que o poder público poderia estar fazendo. Algo que foi muito comentado, eu não cheguei a aprofundar enfim, nessas informações, até porque
atuando lá na linha de frente, atuando junto com as famílias, junto com as pessoas que estavam necessitando naquele momento. A gente nem tinha muito tempo de parar para ficar pesquisando, para ficar estudando e tudo mais. Mas que houve vários recursos ainda de 2011 que foram disponibilizados para obras de prevenção e que não chegaram a ser utilizados. Agora, o mais interessante, ali na cidade de Petrópolis você percebe claramente quem é atendido e quem não. Então, após essa primeira chuva de fevereiro, a gente pode colocar no próprio dia 20, no dia 19 de março, dia 20 foi um domingo, a gente fez uma ação junto com a Aliança Evangélica Brasileira, que é uma organização do qual ela quem tem feito as ações e eu sou voluntário através dela, né? E tenho atuado então lá através dela. Nós temos uma ação numa região chamada Caxambu. Caxambu teve uma pedra gigantesca que rolou, teve muitas mortes lá também, ficou no meio da via, inclusive se a gente jogar aí no Google encontra essa pedra gigantesca travando, que ela teve que ser explodida por dinamite, mas é uma região mais afastada, mais pobre da cidade, em que no dia 20, mais de um mês depois da tragédia, tinha um senhor lá, que eu inclusive gravei um vídeo com ele, porque ele estava desesperado, a casa dele estava logo abaixo de onde caiu, parte da casa dele foi embora, a gente teve que sair com a mulher pela janela, ela quase teve que amputar a perna, estava hospitalizada ainda mais de um mês depois, e ele não conseguia tirar o carro da garagem, porque os entulhos ainda estavam na frente da garagem, a rua livre, mas os entulhos na frente da garagem dele. Então o Estado, a Prefeitura não está fazendo o dever de casa. Uma região mais afastada, uma região mais pobre, uma região que fica numa área mais periférica da cidade. Em contrapartida, você anda ali nas áreas de ponto turístico, na rua central da cidade, parecia que estava tudo normal. Então ali aquela rua Tereza mesmo famosa, tirando a parte ali do posto, onde teve um deslizamento de pedra forte também, que você via os escombros para cima, a rua já estava... Agora, fora as igrejas, de modo geral, quem é que está levando sustento, comida, roupa, água para esse pessoal? Porque houve um envolvimento muito grande das igrejas evangélicas, da Igreja Católica, dos espíritas e de outras organizações. Me parece, se essas organizações não governamentais não tivessem fazendo esse trabalho, se fosse depender do Estado, eu acho que a situação seria bem pior. A sociedade civil como um todo lá, Cacau, a atuação dela foi muito, muito latente, muito visível. No dia que eu subi, já tinha alguns dias da tragédia e você chegava na cidade, tinha gente para tudo que era canto, tinha gente querendo se voluntar para tudo que era canto, tinha gente com doação para tudo que era canto. Pouco mais de uma semana depois, a gente já estava tendo que recusar doação, porque não apenas as igrejas, organizações, pessoas independentes, artistas, pessoas que têm influência, empresários, enfim, todo mundo se mobilizou, foi muito bonito essa parte. A grande dificuldade que tivemos ali no primeiro momento, e foi perceptível, e aí nós fizemos uma atuação especificamente ali no Colégio Estadual Rui Barbosa, que foi um abrigo que estava na frente do Morro da Oficina, inclusive que foi muito simbólico numa guerra entre... E aí entra algo também muito complicado, porque no meio dessa tragédia toda a gente vivenciou uma guerra política entre prefeitura e governo do estado muito forte, em que não ficou apenas no debate político sobre caminhos, mas ela de fato trouxe consequências ali para a atuação naquele momento, dificultando, trazendo informações desencontradas para a população, e aquele colégio ali foi muito simbólico nesse sentido, eram muitas informações desencontradas, ali a gente tinha bombeiros, a gente tinha pessoal da Defesa Civil, tinha gente da Secretaria da Assistência Social, tinha um abrigo ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, Estado falando uma coisa, a Prefeitura falando outra, então assim, a sociedade civil como um todo, ela se mobilizou, Petrópolis teve muita doação, teve muita gente voluntariada, a grande dificuldade, operação logística, como é que a gente, agora que a gente recebe, capta isso tudo, como é que a gente faz isso chegar em quem está precisando? Essa ainda é a grande dificuldade. Me parece que não estava preparada para isso. A Defesa Civil aqui do nosso estado estava faltando coisas básicas para socorrer não só Petrópolis, mas o Rio tem toda uma cultura de muita chuva nessa região. Então a Defesa Civil deveria estar preparada para isso. E me parece que o governo conversou muito, falou de muita politicagem, mas na realidade as pessoas estavam sentindo falta exatamente dessa logística. E que não adianta chegar muito material, mas
na hora de distribuir, chegar na mão de quem realmente precisa. Você falou aí de uma região que é um pouco mais afastada da cidade. Caxambu. Essas pessoas têm mais dificuldades para receber o atendimento psicológico, médico, comida, água, porque tudo isso na hora dessa falta. Teve um caso, Cacau, que foi muito, muito simbólico também sobre essa operação logística, que inclusive foi parar na justiça, e se a justiça não tivesse intervido, teria sido ainda pior, que foi a pilha de roupas que estava ali numa quadra, numa pracinha, em frente, do lado ao Colégio Rui Barbosa, em frente à primeira igreja batista do Alto da Serra, que foi inclusive um dos pontos de apoios mais fundamentais da cidade, ali no Alto da Serra, em frente àqueles condomínios vermelhinhos que a gente viu aí nas imagens, que fica perto ao Monte da Oficina. Foi uma pilha de roupas que ficou mais de um mês espalhada. Enfim, elas apodreceram, estava cheio de rato, cheio de barata, e a prefeitura jogando a culpa no Estado, o Estado na prefeitura, e ninguém resolvia nada. Aquele negócio ficou até o dia 20, quando a justiça teve que intervir. E ainda bem, porque elas foram retiradas de manhã, e no dia 20, no fim da tarde, veio uma outra chuva que teria levado, espalhado aquilo lá pela cidade. Mas era uma cena desumanizante. Eu estava trabalhando lá no Rui Barbosa, a gente montou uma brinquedoteca lá para as crianças. As crianças que estão ali, da janela do abrigo onde elas estavam, elas viam o local onde eram suas casas, tudo caído, ouvindo viatura de bombeiro, de polícia, 24 horas, e vivenciando aquele momento de clima ainda dentro do abrigo, né? Então nós construímos uma brinquedoteca com a metodologia para tirá-las e colocá-las um pouco num outro mundo, mas da janela a gente via aquela pilha de roupa, gente subindo, assim, muito, muito desumano, muito degradante. A situação hoje na cidade, como é que as pessoas estão? Porque depois de uma tragédia dessa natureza, evidentemente que leva tempo para recuperar, até psicologicamente. Mas você que está lá em loco, como é que você está percebendo a reação das pessoas? Como é que as pessoas que moram, que trabalham na cidade, como é que elas estão passando por esse momento? Você percebe claramente, é todo muito, muito abatido, todo muito, muito, muito triste, muito desesperançoso, inclusive. Acho que já seria natural ficar assim depois da chuva de fevereiro, mas muitos lojistas, muitas pessoas foram novamente impactadas em pouco mais de um mês e 5 dias depois, por uma nova chuva. Então, assim, você vê muitas lojas que não estão reabrindo as suas portas e já anunciaram que não continuarão. Isso, e não tem processo cumulativo que só tem de se intensificar nos próximos anos. E não tem recebido o apoio do Estado para comprar novas mercadorias, Cacau, pagar dívidas. Houve uma CPI, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, para exatamente apurar desvio de verba, que foi, na época, uma verba enorme, na época do governo Lula, se não me engano. E deve acontecer a mesma coisa hoje. E hoje o Estado deveria estar preparado para atender esses comerciantes que deixaram de pagar suas faturas porque não venderam suas mercadorias. É muito grande. Muita gente desempregada, muita gente exatamente. E não existe um papel, um olhar do Estado para uma situação. Hoje o BNDES tem muito dinheiro para isso. Falta mesmo é vontade política. Claro. Vontade política para... Mas aí é o desafio, né? Porque se você vai fazer trabalho preventivo, ele não é um trabalho que as pessoas visualizam. Claro. Então, vai, enfim, cuidar daquelas encostas lá, fazer o processo de manejamento necessário. Mas na hora de encher o morro de gente, criando novas favelas, pensando em projetos eleitoreiros, isso eles fazem. Fácil. Né? Agora é ano de eleição. A tragédia aconteceu no ano eleitoral. Espero que a consciência seja maior nesse momento de novo, porque vai chegar gente querendo dar R$100, R$50, não sei o que, para vender voto. Isso é o que acontece, lamentavelmente. É o que acontece, essa é a prática do Brasil. E as pessoas, mais uma vez, vão ser jogadas para essa realidade triste e cruel de amanhã vir de novo um grande problema dessa ordem por falta de consciência também política da própria população, que vota nos mesmos. O Cacau falou, 3º mandato do prefeito. O prefeito está sendo omisso, esse mesmo cara que está sendo omisso, esse é que eu falo. E que já foi até afastado uma época pela Justiça Eleitoral, mas são as mesmas pessoas, interessantes, são as mesmas pessoas. Um pouco a política de Petrópolis nesse tempo, mas o que eu sei são as mesmas pessoas que estão aí revezando. Então,
quando não era esse atual, era um outro, e já tem décadas, que são as mesmas pessoas. Esse outro que já foi é vice desse de hoje. Então, assim, mas aí entra uma parada interessante também, né, para discutir, e eu acho que, enfim, é algo interessante que talvez quem está nos ouvindo agora não tenha parado para pensar. E quando acontece um negócio desse, a gente para pensar logo o quê? No prefeito, no governador, mas a gente esquece o papel da atuação legislativa nesse caso, né? Quem é que vai bancar de fato e conseguir propor e fazer com que o executivo tenha que executar propostas de prevenção que não seja legislativo? Aí a gente entra a importância de uma consciência política maior da população, que é o que ela não tem. É algo que nos é negado, né? É muito difícil. As pessoas hoje, tem muita gente que não sabe como funciona a eleição, não sabe que é executivo. E essa eleição hoje está acontecendo um fator interessante. As pessoas estão hoje discutindo muito Lula, Bolsonaro, e esquece hoje do papel do parlamentar. Então, hoje, mais de 80% da população não sabe em quem votar para deputado. Porque não há discussão. Não lembra nem quem votou para deputado. Não. Porque a discussão hoje é em cima dessas duas figuras. Macro, né? Como se o país só tivesse essas duas figuras. Então, está essa briga de direita e esquerda, não trazendo nenhum benefício para a sociedade. O modelo federativo Esse debate é muito perverso para a sociedade, e nós vamos escolher um parlamento pior do que o que temos hoje. Eu me lembro que na época do Ulisses Guimarães, alguém ia perguntar para ele: doutor Ulisses, esse congresso é muito ruim. E ele dizia: espere o próximo que você verá como é que será. Então é isso que nós estamos vivendo. Está faltando esse debate na sociedade. Nós precisamos realmente discutir essa questão de uma maneira diária, para que as pessoas tenham consciência para eleger um parlamento menos ruim. Claro. O ideal a gente talvez não encontre. Entender quais são as funções, né? Sim, eu acho sim. Que é um grande problema latente, assim, e quase que estrutural. A população não sabe qual é a função de cada um. Então, a gente vê aí nesse debate, você citou, dessas duas figuras emblemáticas, Lula e Bolsonaro. Tem gente que fala: não, porque um aí apoia o aborto, o outro não, e o pessoal vota ali, mas nenhum dos dois pode fazer nada em relação a isso. Não adianta nada eu votar no que seja a favor ou contra, e no fim das contas eu estou dando meu voto no legislativo ali, que é completamente contrário, ou então sem entender quais são as dinâmicas de como é que funciona, e está votando num cara que é só para fazer voto, para eleger uns outros, que não faz sentido nenhum. Então, Cacau e amigo, o companheiro Rafael, esses processos climáticos, eles são mundiais. Essa questão, esse desequilíbrio, ele não vem de hoje, a gente sabe disso. A gente vem acompanhando desde a época 92, eu escuto essa conversa. Esses caras que fazem que esse problema se intensifique são criminosos. Porque esse alerta vem sendo dado, Cacau, você sabe disso, há mais de 30, 40, 50 anos, de que os efeitos globais do clima estão sendo alterados de forma dramática, né? Então, de maneira radical, né? rápida. O verão está frio, no inverno está quente, aí está tudo desequilibrado. Então é a hora de ficar mais atento a essas questões, né? Prestar mais atenção no saneamento básico. O Brizola falava disso, Cacau, lembra disso? Naquela época. Então fica à vontade, a palavra. Muita coisa não evoluiu de lá para cá. Porque, na realidade, se você pegar, vamos ver o caso específico de Petrópolis. Nós estamos falando de um prefeito que já foi 3 vezes prefeito da cidade, conhece bem a cidade. Tem incidente, hein? Não é uma cidade tão grande assim. Claro. Sabe onde está a questão crucial, mas chega na época da eleição, o indivíduo vai lá pedir um vereador para ajudar a construir a casa num lugar que não pode. E esses vereadores geralmente fazem maioria. O prefeito é eleito com minoria. Vão densamente, mas povoando aqueles lugares. Ele vai povoando. E o resultado é esse. Agora foram mais de 300. Quase 300 mortes para uma cidade da população de Petrópolis. É muita gente. Então essas pessoas precisam ser punidas. Essas pessoas precisam ser punidas. Tem que haver. E a questão política, ela tem um papel fundamental. Você falou muito bem aí a questão do legislativo. O legislador tem que estar mais atento. Mas se você pegar o nível desses legisladores,
seja a nível municipal, estadual, é uma coisa de louco. Se você parte para Brasília, você vai ter lá 10 deputados que realmente entendem do assunto e o restante eu chamo office boy de luxo. Agora, pense bem uma Câmara de Vereadores, a composição como é que é. Quantas pessoas tem ali qualificadas que possam realmente olhar para a cidade e começar a fazer projetos que venham trazer benefícios para as cidades. E não é por falta de dinheiro, repito, tem dinheiro, só que as pessoas que estão de linha de frente para fazer essa execução realmente são pessoas despreparadas. Outro dia eu recebi aqui um amigo que foi visitar uma secretaria aqui do estado do Rio de Janeiro e o secretário disse que bom que você chegou aqui porque nós estamos com 1 bilhão em caixa e não temos projetos. Como é que uma secretaria num estado tão falido como estamos, a secretaria tem 1 bilhão em caixa e uma secretaria importante e disse que não tinha projeto. Aquele dinheiro está lá, as pessoas precisando de investimento, de infraestrutura em todas as áreas, mas o dinheiro está em caixa, não sai porque não tem projeto. Então tudo isso passa pela questão política. E nós estamos chegando realmente numa época de eleição e o eleitor precisa ter muito, muito cuidado, porque o voto é importante para decidir que tipo de vida nós temos ou teremos. Passa pela política, passa pelo voto. E nós estamos chegando num momento crucial, onde essa eleição está pegando fogo, vai pegar mais ainda, onde as pessoas estão perdidas, sem saber para que lado vai. Lembrando aos internautas, espectadores do programa, acessem @Cacau de Brito Oficial, rede social do Dr. Cacau, @Cacau de Brito Oficial. Rafael, é isso, a questão empírica, essa questão de você ter passado por problemas, você sentiu na pele, conta pra gente. A primeira chuva, a gente não estava por lá, né? Mas nessa segunda do dia 20 de março, a gente estava atuando, a gente fez uma ação de manhã e a chuva à tarde ela me pegou. Eu estava com alguns voluntários num carro e passando ali pelo centro, ficou intranstável, entrei tentando fugir, correndo para a nossa base, não deu, tive que voltar às pressas, dei uma ré desesperada ali, entrei numa outra rua, aí você entra noutra rua, já tem um monte de água vindo e você começa a ver a água suja de barro, ou seja, já sabe que teve deslizamento, aquela água barrenta, Terror total. vindo um monte de pedra e a água subindo, aí uns comerciantes, eu falei, cara, é melhor esperar aqui, ficar quietinho, parado, esperar a chuva passar. Ele, não, aqui vai encher muito rápido, e enfim, tive que colocar o carro para cima, abandonar o carro com água no joelho já, desesperado no meio da rua, cidade que hoje eu já conheço bastante, mas ali eu não sei quais são as ruas que ficam piores na hora da chuva, porque eu nunca tinha vivenciado isso. Claro. E naquele desespero, com voluntários, sendo eu responsável por eles junto comigo, a gente teve que abandonar o carro, deixamos o carro na rua nessa chuva do dia 20. Graças a Deus, uma senhora abriu as portas da casa dela, uma casa alta de 2 andares, e nós nos resguardamos ali, mas tivemos que esperar 6 horas até a água baixar e a gente conseguir voltar lá para a nossa base de atuação. Então, assim, eu pude não apenas vivenciar a dor das pessoas lá, eu pude não apenas ver com os meus olhos o que as pessoas estavam sofrendo, eu senti na minha pele a angústia, o desespero na hora que a chuva está caindo. E a única coisa que eu ficava pensando era, cara, se eu já estou desesperado, apenas com a possibilidade de perder o carro, sem saber o que, saindo com a, sem saber o que fazer, saindo com a água no joelho, tentando arrumar um local para eu ficar seguro, imagina para quem está dentro da sua casa, podendo perder a casa, perder a televisãozinha que demorou anos e anos, pagando um consórciozinho, pagando as prestações ali, perder o guarda-roupa do filho, que sonhou durante tanto tempo em ter um guarda-roupazinho arrumadinho, não sei o quê, preocupado com a vida do filho, sem saber o que, ter que abandonar a casa porque a casa está em zona de risco e ter que ir para um abrigo, mas não consegue chegar. Então, assim, é aterrorizador. Eu acho que o que mais chamou a atenção, o que mais me dá vontade de chorar ainda até hoje, quando eu paro para pensar, são 2 cenas. A primeira, passando de meio aos destroços logo que aconteceu, e aí principalmente ali no Alto da Serra, ali na região do Morro da Oficina, ali na região da Chácara Flora, da Vila Kennedy, que teve uns deslizamentos muito cruéis também, é você passar e ver uma casa cortada pela metade, cheia de barro dentro,
mas enxergar um porta-retrato com uma foto, como a que eu vi lá na Vila, na Chácara Flora, metade de um quarto de um menino, aproximadamente uns 14 anos, uma fotinha em que ele estava no campo de futebol com um troféu na mão e o quarto dele todo destroçado, e olhei um pouquinho abaixo no meio daquele destroço, daquela lama, um pé de chuteira. Então, naquele momento você olha para a lama, você olha para o destroço, e não é apenas o destroço que está ali, você olha para a vida da pessoa. Quem é aquele menino? Eu não sei quem é ele. Eu sei que ele tinha sonhos como eu tenho hoje, eu sei que ele tinha uma vida, eu sei que ele tinha suas paixões, eu sei que ele estava talvez tentando construir uma carreira no futebol, tinha suas conquistas, estava ali no quadro, aquele espaço ali era o espaço de memória, o espaço de vida da casa dele, e agora estava ali, metade ainda intacta e outra metade destruída no meio da lama. Então, olhar para isso dói bastante. Rafael, qual foi o envolvimento da juventude nessa situação? Porque as pessoas falam que a juventude não está nem aí, a juventude brasileira é uma juventude alienada. Em um trabalho desse, humanitário, voluntário, qual foi o papel da juventude? Como é que você poderia dizer para a gente nessa sua convivência diária lá ajudando aquele povo? Bem, aí a gente entrou na minha paixão, né? Porque o meu trabalho, a minha vida é toda com juventudes, inclusive dentro da igreja e fora da igreja, sempre pensando nas novas gerações. E assim, ao contrário do que as pessoas pensam, sempre que a gente vai falar de juventude, primeiro que eu já não gosto de falar de juventude. Falar de juventude é muito limitador. Você está colocando todo mundo dentro de uma caixinha. Eu já falo, sempre vou falar de juventudes. Que juventude é essa? Eu estou com 25 anos, eu estou numa realidade de vida que o outro rapaz de 25 anos é completamente diferente. Tem gente que está tentando entrar na faculdade, tem gente que está formado, tem gente que já está com família, tem gente que já está rico, tem gente que está desesperado porque se formou e está tendo que trabalhar como motorista de aplicativo, entregador, enfim. São juventudes, né? A juventude é um momento da vida muito plural, mas é um momento de muito sonho, de muita energia. E juventude é falar de futuro. É falar de futuro. Então, se a gente quer pensar, por exemplo, qual vai ser as notícias sobre Petrópolis, sobre o estado do Rio de Janeiro daqui a 30, 40 anos, não tem como você falar dos adultos. Você tem que falar da juventude. A juventude tem que assumir essa responsabilidade, mas mais do que assumir essa responsabilidade, que elas sempre fazem, e os nossos voluntários, majoritariamente jovens, universitários, gente novinha, a gente não podia levar gente menor de 18 anos, mas a gente, na ficha lá de inscrição, tinha um monte de voluntário de 14, 15, galerinha querendo botar a cara mesmo, botar a mão na... Só que a gente não podia levar. Mas praticamente 95%, eu cheguei a fazer esse cálculo dos nossos voluntários, tinham entre 18 e 28 anos. Então, uma galera extremamente jovem. O grande desafio o que as gerações que nos precedem elas vão colocar nas nossas mãos? Quais serão a possibilidade de fato, assumir um pouco alguns protagonismos que nos vão nos dar, né? A gente às vezes tem, por exemplo, vou dar o meu exemplo da galera que estava lá. E aí a gente tinha uma organização que fez isso. A organização para a qual eu sou voluntário lá em Petrópolis, que é a Aliança Evangélica Brasileira, ela estruturou toda a logística e deu condições para que nós tivéssemos lugar onde dormir, alimentação, logística lá na cidade. Essa aliança, ela é brasileira? Ela é brasileira. Ela é uma organização de unidade da igreja que tem, enfim, atuado bastante nessas áreas de tragédias, de crise de ação, que é aquilo. Se a gente for debater, a gente vai encontrar com certeza uma coisa que a gente discorda, que a gente pensa um pouco diferente. Agora, quando a gente tem uma missão muito clara, as nossas diferenças ficam de lado. Quando a gente tem uma tarefa muito clara, algo para se fazer, as coisas que não são importantes para aquilo, elas ficam de lado. E ali, nesse caso, a gente tinha a missão de servir a população daquela cidade. Então, as diferenças denominacionais, as diferenças teológicas, as diferenças de forma de enxergar a vida, todas elas caem por terra. E a Aliança ela tem trabalhado nesse sentido e nos deu muito suporte. Aí eu, pensando em termos de estrutura política, né? Como é que a gente tem olhado aí para as novas gerações, potencializando, investindo, ou tem gente que tem sido colocado aí apenas para mão de obra, para fazer as coisas rodarem? A gente tem uma juventude que pensa. Se a gente parar para pensar, a nossa comunicação hoje é por WhatsApp, todo mundo, vídeo, ligação, mensagem, tudo por WhatsApp. Quantos anos tinha o criador do WhatsApp quando ele desenvolveu esse aplicativo? Vocês sabem? Não era um velho, não era um cara de 60 anos com muita sabedoria.
Era um cara novo, antenado, que tinha uma missão, que era conectar as pessoas de maneira mais rápida, estava a par das novidades tecnológicas, das tendências, das inovações, e utilizou isso para resolver, enfim, aquele problema, né? Então hoje a nossa comunicação é muito mais rápida. Se a gente for olhar para a internet, quantos anos esses caras tinham quando começaram a inventar essas coisas? Esse mundo tecnológico, tudo criado por gente muito jovem. Então assim, jovens nem estuda e nem trabalha, mas a gente vai olhar qual é a taxa de jovens que consegue acessar a universidade pública. Quantas vagas tem para a quantidade de jovens que a gente tem? Cidade do Rio de Janeiro tem quase 1.600.000 jovens. Eu fui durante um tempo presidente da Juventude Batista Carioca. E nesse tempo eu estudei bastante a juventude aqui do município do Rio. Se a gente for colocar em termos populacionais, a população jovem da cidade do Rio de Janeiro é a 10ª maior cidade do país. Ela é maior do que 17 capitais do nosso país. População entre 15 e 35 anos na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, quais são os programas? Mostra a dimensão do nosso estado, da nossa cidade. Né? A população Rio, São Paulo, Minas, Belo Horizonte, no caso. A juventude está aí atuando, está aí colocando as suas energias. E sem muitas perspectivas, porque o Estado não tem estado preocupado em um projeto realmente para a juventude, para a empregabilidade, claro. Principalmente a juventude hoje mais carente, que vive nas comunidades, de pais que são os trabalhadores com renda até talvez 5 salários mínimos. Essa juventude não tem tido um espaço. E outra coisa, gente talentosas. As nossas comunidades estão cheias de pessoas talentosas na ciência, claro. Na arte, claro. Entendeu? E está faltando realmente um olhar de governo para que essa juventude possa sonhar, ter pelo menos o direito de sonhar. Bom, estamos aí seguindo para a reta final do programa Cacau do Rio. Acesse as redes sociais, hein? @Cacau de Brito Oficial, @Cacau de Brito Oficial. Rafael Godoy, palavra franqueada, cara. Últimos momentos aí do programa, fica à vontade. Não, é isso. Quero agradecer pelo espaço, obrigado pelo papo, Cacau, obrigado por abrir esse espaço e dar voz à juventude, né? E aí a gente estava comentando sobre isso e, enfim, tenho dedicado a minha vida em basicamente três áreas que para mim elas são fundamentais. Primeiro, tudo que eu faço, seja publicamente, seja na sociedade, seja em questão de impacto social, ela parte da minha experiência com o Evangelho e com Jesus. Então, a relevância pública da igreja é um tema que me é muito caro, e ao mesmo tempo em que entendo, como bom batista, a independência entre esses dois espaços, né, a igreja e a política, eu também entendo que a nossa experiência de fé e de vida ela tem reflexos públicos. E aí os valores do reino eles precisam de fato serem expressos, e graças a Deus eu tenho visto muita gente boa vivenciando dessa maneira, sem prostituir nem a igreja, sem prostituir o espaço político, consegue de fato manifestar os frutos do Evangelho e gerando impacto positivo na sociedade. Então agradeço por esse espaço, porque isso é fundamental na minha vida. Outra coisa que eu sou apaixonado e que eu tenho dedicado minha vida é trabalhar com essas novas gerações, com as juventudes, não apenas porque são jovens, mas principalmente porque são a realidade e a continuidade das coisas. Então, se eu desejo mudança, durante muito tempo a gente ouve aquela frase, né? Eu quero ser a mudança que o mundo precisa, eu quero deixar um mundo diferente para os filhos. E eu já não uso mais, eu já não tenho vontade que a minha geração e nem que os meus futuros filhos tenham um mundo diferente. Sei que vai ser muito difícil pela forma como as coisas são hoje, pelos poderes que nós temos hoje, pelas lideranças que a gente tem hoje, mas eu vivo a missão de deixar filhos e uma geração mais preparada para que elas possam mudar o mundo. Então, esse trabalho é um trabalho muito profundo que eu tenho feito também, entendendo que nós precisamos estar olhando para o futuro, porque o futuro ele já começou. Então, quero agradecer de verdade por esse papo, pela atenção e que nós estejamos atentos, convidar você que está nos ouvindo aqui, que busque conhecer um pouco mais, que busque se aprofundar e busque despertar essa consciência de que as mudanças do futuro elas estão nas nossas mãos agora. Não adianta a gente sonhar com 30, 40, 50 anos diferentes se a gente não começar a pensar nisso há 5 anos atrás. Então a gente já está atrasado, mas tem muita coisa boa por aí que a gente só precisa abrir o olho, enxergar e dar plataforma para isso.
Muito bom, Godoy. Eu agradeço a sua presença aqui conosco, batendo esse papo. Você que é um jovem empreendedor, e o Brasil precisa realmente dessa energia, dessa juventude empreendedora para mudar de fato o país. Nós vivemos um momento histórico muito delicado no nosso país. A questão econômica, social e política, elas estão realmente mexendo com as pessoas. E é bom ver o jovem como você se levantando, acreditando, sonhando, e é isso que nós precisamos para o nosso país. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até o próximo programa. E lembrando que gente como Rafael Godoy nos dá a esperança de que nem tudo está perdido. Até o próximo programa. Obrigado.